Boa noite, meus irmãos. Vamos começar com nossa palestra. Hoje nós vamos falar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E nós estamos passando, o nosso planeta passa por uma situação complicada, por aflições, por dificuldades. E esse capítulo nos mostra um pouco com relação ao sofrimento, às angústias que nós passamos. Então, já de cara, onde fala das causas atuais das aflições, bem propício ao momento que nós passamos. Diz o seguinte: de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente e outras fora desta vida. Ou seja, as dificuldades pela qual nós passamos hoje, elas, muito provável, não são de uma situação presente, acredito eu. São de vidas passadas, coisas que nós criamos lá no nosso passado. Nós podemos ver que houve outras pandemias difíceis também, Teve a peste negra, a gripe espanhola, e etc, e vai indo. Mas o que a gente tem que levar em consideração é que nas nossas aflições, nas situações difíceis que nós passamos, são dois pontos em que nós devemos levar em consideração. Uma pode ser causas atuais e outras pode ser fora desta vida, ou seja, vida passada. Aí a gente vai entendendo melhor as coisas quando a gente vê o seguinte: as causas anteriores da aflição diz assim: todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa e, desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Se nós sabemos que Deus é justo, nós acreditamos na justiça divina e sabemos o quanto Deus ama os seus filhos. Ele não criou o nosso planeta, as pessoas todas, para viver em sofrimento, em angústia, em lamento, em murmúrio. O que acontece conosco é que nós precisamos analisar o porquê que nós sofremos, o porquê que passamos por determinadas dificuldades. Quando fala das misérias, por exemplo, a gente olha quantas pessoas em vários países que passam pela fome, que passam por provações difíceis mesmo, A gente vê lá pro lado da África, aquelas pessoas famintas, crianças em dificuldades. Muitas vezes tem uma imagem que causa um certo espanto na gente. Não deveria, mas causa. Quando a gente vê aquela criança, do lado um abutre, esperando para que ele desencarne, para se fartar daquele corpo físico todo magricelo. É uma imagem terrível de se ver, mas é uma realidade do nosso planeta, A questão é bem clara. Então, se isso é um efeito de causas anteriores, nós temos que imaginar o seguinte: o porquê. Qual é a necessidade dessas pessoas estarem sofrendo desta forma, E diz o seguinte: ora, ao efeito procedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a esta vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Isso explica a lei da reencarnação. Porque o que aquela criança fez nessa encarnação para estar passando por aquilo? O que aquelas crianças pobres, desnutridas, sofridas fizeram nesta encarnação para passar por isso? Se isso não é uma causa das vidas anteriores, então não existe justiça divina. Nós poderíamos acreditar que Deus não é justo se aquele sofrimento daquelas crianças estivessem ligadas a esta vida. Não deu tempo deles fazerem nada. E a criança que leva um tiro, uma bala perdida, 7, 3, 4 anos, o que ele fez para levar aquele tiro?
A explicação está nas causas anteriores, né? Nas causas anteriores da nossa das aflições. Aí, quando a gente fala de motivo de resignação, nós temos que parar para pensar se sofremos, o porquê sofremos. Então diz assim, ó: por estas palavras bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compreensão que hão de ter os que sofrem e a resignação que levam o padecente a bem dizer o sofrimento como um prelúdio de uma cura. Se nós pararmos para pensar, como que nós vamos aceitar o sofrimento? Aí que está a jogada. Quando nós aceitamos de fato o sofrimento, quando nós acreditamos que esse sofrimento tem um porquê e que nós vamos passar por esse sofrimento, mas que nós vamos ter aceitação e compreensão, aceitar as dificuldades pelas que nós passamos e compreender que essas são necessárias para a nossa continuidade neste nosso aprendizado aqui na Terra. Portanto, é preciso que nós, se acreditamos realmente em Deus, se nós acreditamos realmente em Deus, é preciso então compreender e aceitar. Se Deus é justo e bom, Ele não quer o nosso mal, não dá para nós acreditarmos que realmente esse sofrimento é porque Ele quer, né? Então nós temos que saber que os desígnios de Deus são feitos para o nosso bem. Tudo aquilo que acontece há uma permissão divina. Mas embora haja uma permissão divina, o culpado somos nós, não é Deus. Nós não podemos culpar a Deus pelo sofrimento que passamos. Nem quando temos dificuldade financeiras. Não podemos acusar a Deus quando nós temos problemas de saúde ou quando nós estamos numa situação precária e às vezes até não vivendo bem entre família. Deus não tem culpa de nada. Tudo isso está dentro da lei de causa e efeito, onde nós temos que passar e aprender como passar tudo isso, né? E quando fala que essa aceitação é a cura, é o prelúdio da cura. Todo sofrimento, qualquer sofrimento que nós temos, né? Quando nós aceitamos com amor, com carinho, nós estamos partindo para a cura, porque sofremos menos. Observa uma coisa, se nós temos que resolver uma situação, isso meu pai sempre falava, nós temos que resolver uma situação, por que nós vamos sofrer antecipado? Vamos sofrer no momento certo? Mas na hora que chegar aquele momento, vamos resolver. Vamos enfrentar com amor, com carinho e resolver, seja o que for, vamos resolver. Mas é muito importante a gente sempre lembrar em aceitar as nossas dificuldades, em agradecer a Deus pelas dificuldades pelas que passamos. Quando se fala do bem e do mal, a realidade é que o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Tanto o bem interior quanto o bem comum. Observa que se uma pessoa ela tem dentro de si ódio, rancor, né? Ela tem liberdade de escolha para não ter isso. Então é ela que gera o mal dentro de si. E isso tudo vai causar angústia. Tudo isso vai causar sofrimento para ela e para aqueles que convivem com ela. E aí, se ela acaba observando que o mal vem dentro dela, que é ela que está gerando o mal, porque Deus não criou o mal. Deus não criou-nos para sermos mal. Deus criou-nos para que possamos chegar a uma condição de espíritos puros, para que sejamos bons. Não é verdade? Aí diz assim, ó: bem-aventurados aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé,
sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhe falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Quem fala isso é o espírito Lacordaire, em Havre, 1863, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 5 que nós estamos estudando. Quando ele fala a perseverança e a submissão à vontade de Deus, volto a repetir, não é vontade de Deus que nós estejamos sofrendo. Somos nós que somos culpados. Um exemplo claro. Digamos que eu tenha necessidade de passar por uma provação difícil onde eu tenha que levar um tiro. Digamos que uma pessoa ao qual eu feri ela numa encarnação passada, ela venha, me encontre nessa encarnação e sinta um pouco de ódio, um pouco de raiva, e essa pessoa carrega consigo tudo aquilo e ela não seja uma pessoa ainda transformada no sentido de querer fazer o bem ou melhorar-se ou parar de fazer o mal, né? Digamos que essa pessoa me encontre e numa desavença ele saque uma arma. Ele tem liberdade de escolha para puxar o gatilho ou não, certo? Ele pode muito bem não puxar o gatilho, ou puxar o gatilho e acabar com a minha vida material. Tudo bem, vamos lá então. Só que, digamos que essa pessoa então decida que não vou matá-lo, pronto. Mas eu, por necessidade kármica, eu tenho que passar por um problema semelhante de levar um tiro. Aí, como eu sempre falo, não existe bala perdida, existe a bala achada. Aquela bala é teleguiada. Ela vai atingir exatamente aquele que precisa passar por isso. Porque se eu levo esse tiro, essa bala perdida, como eu brinco sempre falando que é bala teleguiada, que ela é a bala achada, né? Ela encontrou o objetivo. O objetivo era eu que precisava passar por aquilo. Porque eu fiz o mesmo com o outro em outra encarnação e aquele outro não quis revidar. Ele achou melhor não revidar. Ele se modificou, ele melhorou, ele começou a entender que existem outras oportunidades e vai seguindo com a vida dele. Então quer dizer que eu vou passar por uma aflição, por uma dificuldade, posso até não desencarnar, mas pode aquela bala ficar alojada e eu passar por uma dificuldade de ficar na cama muito tempo, ou perder os movimentos, né? Qualquer coisa nesse sentido vai ser sempre uma necessidade minha. Não é a vontade de Deus que eu passo por aquilo. Também, num terremoto, é a mesma coisa. É que às vezes as aflições elas são coletivas. Por exemplo, essa pandemia é coletiva. São muitos que estão aí desencarnando em função disso. Outra coisa, alguns por favor, não quero fazer polêmica nenhuma com relação ao momento em que atravessamos. Sabemos que existe politicagem no meio, mas deixa essa parte para lá, porque são coisas materiais. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como espírita, eu tenho que pensar dessa forma. O que é material, se a questão é política, a questão é política, deixa para lá. Não vamos ficar vibrando negativo, vamos vibrar positivo. A questão é a seguinte, se por um acaso nós vemos que, principalmente aqui no Brasil, está dividido. Uns acham que está sendo exagerado o número que se mostra de óbitos. Outros acham que não. Quem está certo? Eu não sei. Eu não sei quem está certo, quem está errado. A única coisa que eu sei e que o Espiritismo me ensinou é que eu devo vibrar amor para essa situação. Agora, observa que se por um acaso não é tantas mortes assim, que muita gente está sofrendo, mas não é tudo isso, digamos, o que acontece? Muda o quê? O povo está sofrendo do mesmo jeito. Porque se for verdade ou mentira, o povo está sofrendo, porque muitos deles estão perdendo o emprego, muitas empresas não estão podendo continuar, estão acabando fechando suas portas, comércio, que o comerciante muitas vezes não tem dinheiro para suportar essa temporada e acaba
sofrendo então com a paralisação da sua empresa. De qualquer forma, é um sofrimento coletivo. E não é só no Brasil, é mundial. Não é verdade? O importante é que nós entendamos que, sendo coletivo ou não, qualquer sofrimento faz parte da nossa ação e reação, da lei de ação e reação. Nós estamos falando sobre sofrimentos de vidas passadas e dessa, né? O mal é um remédio. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes, lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas que sejam as vossas dores, volvei ao olhar para o céu e bendizei ao Senhor por ter querido experimentar-vos. Pois bem, nós estamos passando por provação. O mal é um remédio. De que forma que o mal é um remédio? Nós temos a oportunidade de aprender com a dor. O sofrimento faz com que as pessoas, quando elas acabam tendo uma aceitação e compreensão, acaba se tornando um remédio de fato, o mal. O mal no sentido de dor, de doença, de sofrimento. Acaba se transformando, sim, num remédio quando a gente tem aceitação. Observa uma coisa. Se aqui não é um mundo, se aqui não é o paraíso de delícias, como lhe pergunta, né? E nós sabemos que aqui é um local de prova e expiação, mesmo que vá se transformar agora, continua ainda certo sofrimento, porque, como já foi feito uma vez uma análise espírita, né? Alguns palestrantes têm dito até isso, que quando a Terra, quando estava no anterior momento dela, né? Onde era primária, era 100% o mal que imperava. Com prova e expiação, que é o que nós estamos atravessando, 25% já começa a partir para o lado do bem. Os outros 75% continuam ainda voltados para o mal. Passando a Terra para a regeneração, é mais ou menos meio a meio, quer dizer, não vai parar o sofrimento. Tem gente que já está achando que dá mais um pouquinho e acaba o sofrimento. Tem gente achando que essa pandemia ela é para separar logo de vez o joio do trigo e quem ficar aqui já são os escolhidos. Não é bem assim. Isso vai ser gradativo. Essa transformação ela já está acontecendo, claro, mas ela é gradativa. Vai levar um certo tempo e longo para que se chegue uma condição geral, né, de regeneração. Mas aí nós estamos falando de 50% de sofrimentos, 50% ao contrário, 50% de espíritos bons e 50% de espíritos sofredores. O sofrimento vai continuar, talvez com uma proporção menor, mas vai continuar ainda. Nós não vamos estar libertos. Quando vem uma próxima etapa, aí sim é 75% de pessoas boas e menos sofrimento, e 25% ainda vai ter um resquício. Só vai ser 100% bom quando nós nos tornarmos espíritos puros. Vai demorar um pouquinho. Eu acho que é um pouquinho, né? Bom, se fosse um homem de bem, teria morrido. Existem muitas pessoas que falam, né? Ah, fulano morreu, ele era tão bom. Por que não leva aquele cara que é ruim? Por que não leva aquele bandido que sai atirando? Por que não leva aquele que... Gente, é uma questão muito clara isso daí. O momento de cada um. Deus não escolhe os bons para levar para ele, como muita gente fala assim, ele era tão bom que Deus levou para ele. Não, não é assim. Até porque ninguém vai ver Deus desencarnando agora. Nem por Covid-19, nem por tiroteio, nem por nada. Nós não estamos em condições de ver a Deus. De jeito nenhum. Se nós
pudéssemos enxergar Jesus hoje, iríamos ficar cegos igual Paulo, né? Porque a luminosidade do Mestre Jesus é tão grande devido à sua perfeição moral, que ia nos deixar cego por um período talvez mais longo do que Paulo, desculpa. A questão é que se nós desencarnarmos agora, seja bom ou seja mal, nós vamos continuar igualzinho que somos. Não é porque desencarnou, fulano desencarnou, ele era uma boa pessoa, e ele era ruim, mas agora é bom porque desencarnou, porque tem medo dele vir puxar o pé, porque temos que parar com esse negócio aí, não tem que ter medo de nada não, né? Nós temos que ter medo de nós, porque qualquer coisa que vai acontecer, tem gente que fala, eu tenho medo do vivo, e não tenho medo do morto. Eu tenho mais medo do espírito que do vivo. O vivo eu estou vendo. Cada um tem uma maneira de pensar. Mas na realidade, o medo é falta de fé. Você não tem que ter medo de nada. Você tem que acreditar que você vai vencer. E se tiver que passar por determinadas coisas, se for um vivo que venha te prejudicar, ou se for um desencarnado, né? O desencarnado às vezes é até mais fácil. Começa a fazer vibração, vibrar amor, ele vai sentir sua vibração, ele vai se afastando aos poucos. Ou então ele vai começar a ver que você está num caminho bom, e ele vai ver que você está se sentindo bem, e ele vai querer te acompanhar para o bem. Agora, o encarnado, se ele for orgulhoso, ele demora muito tempo para perceber que você está num caminho, e que ele deveria estar no mesmo caminho que você. Até porque existe uma coisa chamada ponto de vista. Às vezes a gente acha que o ponto de vista nosso é melhor do que o dos outros. Às vezes a gente acha que a nossa religião é melhor que a dos outros. Às vezes a gente acha que o Deus da gente é o melhor do que o dos outros, quando na realidade Deus é um só. E a religião verdadeira é o amor. A religião verdadeira não é nem o espiritismo, nem catolicismo, nem evangélico, nada. A religião verdadeira é o amor. O amor sincero, o amor ensinado pelo Cristo, onde você perdoa tudo o mal que te fazem. Essa é a religião verdadeira. Aí diz assim, esforçai-vos por sair pelo pensamento de vossa canhada esfera, à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que, nesse caso, se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual. Única existência verdadeira. Quem fala isso é Fenelon, em 1861. Observa que ele deixa claro para nós que a vida verdadeira é a vida espiritual, não a vida material. E nós valorizamos muito a vida terrena e pouco a vida espiritual, quando deveria ser o contrário. Deveríamos valorizar a vida espiritual. Isso sim, não a vida material. Porque aqui, o meu carro, né, se eu desencarnar, o meu carro, que é um empréstimo divino, minha casa, são empréstimos para que eu possa passar aqui na Terra. Eu não vou levar nada disso, como dizem, caixão não tem gaveta, né? Bom, será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Você está lá com o seu ente querido sofrendo e você acha, olha só, que ele não tem mais solução. A eutanásia seria lícito, né? O Espiritismo nos diz o seguinte: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que ele haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Então, meus irmãos, mesmo que o médico chegue a essa conclusão, nós não podemos interromper a encarnação de uma pessoa, por mais difícil que seja. Assim como o aborto também, que eu falei, acho que na segunda passada, né? Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Nem porque sabe que a criança, através do aborto, né? Sabe que a criança vai nascer com problemas
cerebrais, né? Ou que vai ter qualquer outro problema, não pode. Tem que deixar vir para cumprir a lei de progresso, para que possa cumprir a lei de causa e efeito. E também, se uma pessoa está desenganada do médico, tem que esperar o momento dele desencarnar pela lei da causa e efeito, ação e reação. Certo? É isso que a doutrina espírita nos alerta. Proveito dos sofrimentos para outrem. Que proveito podemos tirar do sofrimento dos outros? Será que nós não podemos tirar proveito nenhum disso? Ou os outros não podem tirar proveito do nosso sofrimento? Então diz assim: os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seu sofrimento proveitosos para outrem? E a resposta é: podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações, pelo sacrifício que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. E moralmente, pelo exemplo que elas ofereçam de sua submissão à vontade de Deus. Esses exemplos do poder da fé espírita podem induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero de suas consequências funestas para o futuro. Isso quem fala é São Luís, em Paris, 1860. A questão é muito clara, né? O sofrimento dos outros, ou o nosso sofrimento, pode se tornar um exemplo, sim, mas desde que, se eu estou passando por um sofrimento e nesse meu sofrimento eu tenho comigo fé, aceitação, e quando alguém vem conversar comigo, eu dou exemplo dessa fé e dessa aceitação. Então, com isso, os outros vão ver que eu estou sofrendo menos do que deveria, né? Agora, se a pessoa chega para visitar e aí eu doente falo: e aí, como é que você vai? Vou indo como Deus quer. Deus não quer que eu sofra, gente. Sei lá, não sei. Tô indo. Sei lá, não tem palavra. Na questão, o que eu estou inspirando ao outro? O que eu estou instruindo? O que eu estou mostrando que o Espiritismo me ensinou? Nada. Porque na realidade, a pessoa, por mais que você esteja mal na cama e outro chega para te visitar e pergunta: e aí, como é que você está? Eu estou indo muito bem. Isso é aceitação. Por mais que eu esteja em sofrimento, isso é aceitação. Porque naquele momento eu estou provando a minha fé e mostrando sim, que eu aceito as coisas como elas são. Aí eu consigo mostrar para as pessoas que, de fato, existe fé dentro de mim. Bom, meus irmãos, chegamos no final da nossa palestra virtual. Agradeço a participação do pessoal aí. Eu não costumo ficar falando os nomes que aparecem aí, até porque eu estou aqui buscando uma concentração para encontrar não só as palavras, porque as palavras vêm primeiro para mim, então é um exemplo para mim primeiro, né? Mas sim para estar vibrando amor enquanto a gente fala, né? Então eu não fico prestando muita atenção nas palavras, peço desculpa aí os comentários que se fazem, eu vejo um ou outro assim que aparece o nome, ou às vezes até pela imagem. O importante é que nós possamos estar juntos, unidos nos nossos pensamentos, vibrando amor para os necessitados, para que todos possam enfrentar essa pandemia com amor, com carinho, com força, com coragem, com fé. Fé na vida futura e fé em que nós vamos passar por isso sim. Daqui a pouco poderemos nos abraçar novamente e será... Não vou dizer que vamos rir da situação. Não vamos rir da situação. Tenho certeza absoluta que ninguém vai rir da situação pela qual está passando. Mas pelo contrário, nós vamos olhar para trás e falar o quanto
nós abraçamos virtualmente as pessoas através do nosso pensamento. O quanto nós desejamos amor às pessoas necessitadas sem poder tocá-las. Encontro minha mãe, raras vezes, né? A última vez eu entrei na casa dela, eu estava de máscara, fiquei 2 metros de distância dela, vi ela, né? Vi ela, já foi bastante para mim. Que a paz do Divino Mestre possa envolver a todos nós e convido a todos numa reflexão. Fechemos os nossos olhos por alguns segundos e levando o pensamento a Jesus, que o Mestre amado possa envolver e acariciar os corações de todos aqueles que sofrem, dando força, coragem para vencer as dificuldades, para que tenham equilíbrio, paz e harmonia. Que Jesus e sua equipe de enfermeiros espirituais possa caminhar por todos os hospitais do nosso planeta, amparando e fortalecendo a todos. Que assim seja. Até uma próxima, meus irmãos, e que Deus esteja presente no coração de todos. Jesus esteja visitando o lar de todos. Até a próxima. Um abraço.